Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Por que Judas traiu Jesus? Podemos ler lá em Lucas 22, 3-6, diz assim: Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Judas caminhou com Jesus por um bom tempo. Será que ele entendeu o que Jesus fazia? Será que ele entendeu o ministério? Será que ele entendeu e compreendeu o que era que estava acontecendo? A gente vê claramente que não. Judas era uma pessoa que se mostrou gananciosa. Ele ficava com dinheiro e pegava do dinheiro para si mesmo, um dinheiro que era para todos, para dividir e compartilhar com todos, para o sustento de todos. O que Judas queria? Judas queria que Jesus fosse o Messias na expectativa que tinha o povo judeu, ou seja, aquele que iria libertar a nação. Jesus não se punha a fazer isso. Ele talvez reconhecia Jesus como Messias, mas ele não via nele aquele que iria libertar a nação do jugo romano. O que ele queria era só isso? O que ele buscava era só isso? Talvez ele buscasse mais, como andando com Jesus, ele poderia alcançar e ter no novo governo posições de destaque e assim ganhar mais dinheiro. Era isso? Talvez. Por isso a gente precisa refletir. O que de fato estamos buscando? Que nós queremos servir? Por que queremos fazer do jeito que nós pensamos? Por que não aprendemos a entender e compreender a mensagem que nos é trazida pela cruz, pela libertação? Ele entregou Jesus, mas Jesus não reagiu de fato como talvez ele esperava. Mas ele agiu segundo o que Deus havia determinado. Nós precisamos entender que nem sempre as coisas acontecem do jeito que queremos ou desejamos. Por quê? Porque simplesmente não aprendemos a olhar na perspectiva do outro, naquilo que o outro está falando, o que está querendo nos ensinar e nos mostrar. Nós continuamos e insistimos na nossa maneira de pensar e na nossa forma de agir. A gente precisa aprender a esvaziar de nós mesmos, compreender o que o outro está falando, julgar segundo. Talvez, se Judas fizesse isso, ele não teria traído Jesus. Mas nem sempre a gente é capaz de nos colocar na posição do outro e entender o que o outro está falando. Nós queremos somente a nossa perspectiva. Não foi o que os religiosos na época de Jesus fizeram? Ou seja, Jesus representava mais uma ameaça ao poder e à autoridade que eles tinham do que qualquer outra coisa. Eles traíram Jesus não porque não tinham conhecimento, mas porque não julgaram aquilo que Jesus estava fazendo à luz do conhecimento que tinham. A gente precisa entender que não podemos ser gananciosos. Não podemos buscar o nosso interesse e nem querer nos salvar, mas é buscar o entendimento daquilo que Deus nos fala, da sua vontade, do seu querer, para sermos como Cristo, exemplo, modelo e testemunhas do reino de Deus neste mundo. Não andarmos segundo a nossa expectativa, mas aprendermos a enxergar o que Deus está nos falando. E como fazemos isso? Quando buscamos de todo o coração a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, para não cairmos no engano, como aconteceu com Judas. E que ele não se arrependeu, mas foi movido por uma tristeza muito profunda pelas ações que fizeram e pela condenação de Jesus, coisa que ele não queria e que a gente pode e vai poder ler mais na frente sobre isso. Nós precisamos entender que nós estamos aqui
para conhecer Deus, e precisamos conhecer Deus não segundo a nossa expectativa, mas segundo o que Ele fala de si mesmo com relação a nós e com relação à sua vontade. Que a gente busque o conhecimento de nosso Deus e não hajamos como Judas. E assim possamos crescer, conhecer a vontade de Deus e nos submeter a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.